Olá pessoal, tudo me salva? Vamos dar continuidade às nossas aulas de trigonometria, entrando agora nas funções seno e cosseno. Então olha só, o que é a função seno e o que é a função cosseno? Essas duas funções têm algo em comum, tá? Elas são coordenadas dos pontos da circunferência. Então olha só, eu vou pegar um ponto qualquer da nossa circunferência e vou chamar de ponto P. A esse ponto P, o que a gente vai querer saber? Nós vamos querer saber as coordenadas dos pontos dessa circunferência. Então, como é que é a coordenada? Seria a projeção no eixo horizontal e a projeção no eixo vertical. Então, olha só, eu vou ligar aqui, tá, com o eixo vertical, né? Vamos fazer um eixo vertical aqui. E aqui eu vou fazer primeiro um raio, tá? Vou colocar o raio em relação aqui. Esse triângulo retângulo que aparece aqui pra gente é o que vai dar origem a todo o nosso estudo das funções, tá? A trigonometria e os triângulos retângulos andam sempre juntos. Estou pintando aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Aqui está o nosso triângulo. Então, olha só. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer as projeções no eixo horizontal, que é o que falta, né? Então, colocando aqui, coloco o eixo horizontal e aí, tá feito, tá? Agora, o que nós geramos aqui? Nós temos as projeções no eixo horizontal e no eixo vertical desse ponto P. Então, olha só, esse pedacinho aqui, que é a nossa projeção horizontal, nós chamamos ele de cosseno. E esse pedacinho aqui, que é no eixo vertical, nós chamamos de seno. Seno de quem? Seno do ângulo que é formado entre o raio e o início, né, do nosso círculo trigonométrico. Eu vou chamar aqui de alfa, tá, que vai ser o nosso ângulo, mas não é o mérito entrar nessa aula, entrar na parte de ângulos. Bom, o que a gente tem que saber mais sobre essas funções? Nós temos que saber como que funciona o comportamento. Isso são coisas que a gente entende bem melhor quando a gente olha o gráfico da função seno e cosseno. Mas para isso eu preparei aulas especiais, tá, de análise gráfica das funções trigonométricas, que é uma matéria um pouco mais difícil. Eu acho que merece uma aula especial. Na sequência vocês vão assistir. Então, olha só. Eu tenho aqui seno e cosseno. Vamos analisar como é que é o comportamento. Nós temos aqui os eixos dos x e o eixo dos y. Como que a gente vai analisar isso daqui, gente? Então, olha só. Começando aqui do zero, tá? Do início do nosso círculo trigonométrico, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar com o ponto P em volta da circunferência. E aqui, com essa outra caneta, eu vou fazer a nossa projeção. Então, olha só, eu vou fazer a projeção aqui primeiro no eixo vertical, tá? Que é o que está primeiro aqui na nossa listinha. Então, olha só, aqui eu tenho a projeção desse ponto P que começa no zero. À medida que ele vai andando, essa projeção vai aumentando. Depois que ele passa para o outro lado, essa projeção como é que vai? Ela vai diminuindo. Depois o que acontece? Aumenta de novo, mesmo que seja negativamente, e depois diminui. Então o que a gente tem aqui na função seno? Primeira coisa, essa parte aqui vai ser o quê? Essa vai ser uma parte positiva. Então o primeiro quadrante tem seno positivo. No segundo quadrante, o que nós temos? Está diminuindo, porém continua sendo positivo. Então, olha só, na nossa função seno, nós temos sinais positivos, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. E depois, como é que fica? Depois nós temos a função seno, certo? De forma negativa, aumentando e depois diminuindo. Então, olha só, tanto no terceiro e no quarto quadrante, nós temos seno negativo. Como que ficou a parte do crescimento e decrescimento? No primeiro quadrante ele cresce, no segundo quadrante ele diminui, no terceiro quadrante ele cresce e no quarto quadrante ele diminui. Então vamos lá, ele cresce no primeiro, decresce no segundo, cresce no terceiro e decresce no quarto, certo? Cresce, decresce, cresce e decresce. Beleza, o seno está feito. Positivo, positivo, negativo, negativo. Em sequência tem uma aula só sobre o diagrama de sinais das funções trigonométricas, tá?
Então essa aula é uma aula bem introdutória mesmo. Aqui no cosseno, como é que vai ficar? Agora nós temos uma projeção, que vai ser uma projeção horizontal. Como é que a gente vai fazer? Nós temos aqui a projeção horizontal, tá? desse começo. Ele já começa positiva e já começa com o valor máximo que ele pode atingir. Então, o que nós temos? Nós temos aqui, conforme o ponto P vai andando, vai ficando menor, vai diminuindo positivamente. Então, vamos lá. Ele está positivo, mas ele está diminuindo de tamanho. E agora, como é que fica na sequência? Nós temos aqui o cosseno, a gente está aqui, né? Agora ele vai aumentando de tamanho, mas ele vai aumentando de forma negativa, porque ele está na parte negativa do y. Então ele é negativo e ele está aumentando de tamanho. E agora? Agora ele vai estar diminuindo de tamanho também negativamente. E depois como é que vai ficar? Ele vai começar a aumentar de tamanho, porém de forma positiva. Então nós temos negativo e positivo, e depois, nessa parte aqui, ele vai diminuindo de tamanho e depois ele vai aumentando de tamanho. Vocês podem perceber que a parte diminuindo e aumentando se alterna, né? Aumenta, diminui, aumenta, diminui, diminui, aumenta, diminui e aumenta, certo? Então, vai alternando isso daqui. Mais uma coisinha bem rápida para a gente olhar. Isso fica mais claro quando a gente vê a parte de gráficos, tá? Mas aqui dá para a gente ter uma noção boa. Domínio das funções seno e cosseno. O domínio da função de seno e cosseno é simplesmente os números reais, tá? São todos os números reais. A imagem da nossa função vai de -1 até 1 fechado, que são os valores máximos, né, que o nosso raio pode atingir, tanto a parte positiva quanto a parte negativa do nosso círculo trigonométrico. Isso fica bem mais claro na nossa aula de análise gráfica. Aqui nós temos 1 e aqui nós temos -1. Quanto que é o máximo que esse raio pode atingir? 1. Quanto que é o mínimo que ele pode atingir? -1. E é daqui que vem essa parte aqui. E a última coisa, que é o período, é como que a função se repete. Para ambos vai ser 2π radianos, ou então, se tu quiser em graus. Não se usa, tá? Mas em graus seriam 360 graus. O período, o que é? É o tempo que a função leva para se repetir. Recomendo fortemente que assistam às aulas de análise gráfica, tá? Análise gráfica, porque é uma parte mais importante ainda, tá? Análise gráfica. Certo, pessoal? Então, continue assistindo a nossa série de aulas de funções, tá? Funções trigonométricas, e nos visite no site www.mesalva.net. Muito obrigado e até logo!